boas-vindas ao Doc no Pod, podcast que descomplica a saúde com responsabilidade, ciência e muita empatia. Eu sou a Cristina. Eu sou a Verônica. E se você acredita que informação pode transformar a vida, já aproveita. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse episódio com alguém que precisa ouvir esse conteúdo. Hoje o assunto é beleza real, autoestima e tecnologia. Vamos falar sobre rejuvenescimento facial para mulheres acima dos 40 anos. Com resultados naturais, sem exagero, sem excesso e sem transformar o rosto em algo que ele nunca foi. É isso. E a nossa convidada é a criadora do Método 8W, um programa revolucionário que combina tecnologia de ponta, ciência da beleza e um olhar respeitoso sobre o envelhecimento. Doutora Priscila é cirurgiã dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, harmonização facial e biomédica esteta. Atua com harmonização facial há 12 anos, é professora de cursos, especializações e palestrante nos principais congressos de harmonização no país. Ela é também professora, palestrante e referência nacional no uso inteligente de preenchedores, bioestimuladores e tecnologias não invasivas para rejuvenescer sem deformar. Doc, que prazer ter você aqui com a gente no Doc no agradeço. Pod. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema que eu amo, que é rejuvenescimento, mas que eu acho que essa palavrinha ela pode ser complementada, que na verdade a gente trata mais é a questão do gerenciamento do envelhecimento, né? Que interessante. Porque hoje em dia todo mundo vai envelhecer, envelhecer na verdade é uma dádiva, nós queremos envelhecer porque nós estamos vivas, e a gente consegue envelhecer bem, com qualidade bonita, com a pele bonita. Por isso que eu troco um pouco rejuvenescimento por gerenciamento do envelhecimento. Ai, maravilhoso, adorei. Minha primeira pergunta é entender o seu método. O que é? Eu fiquei super curiosa. O que é isso? O que é o método? O meu método eu criei porque muitas vezes as pacientes 40 a mais que chegavam para mim, elas já vinham com frustrações porque faziam vários tratamentos de maneira isolada. Havia um procedimento legal, interessante, ia lá e fazia um procedimento específico, e depois não dava uma continuidade, muitas vezes por falta de planejamento, por falta de conhecimento. E se tem uma regra que é clara, mulheres 40 a mais precisa de constância nos tratamentos. Por isso que o método 8W, ele é um planejamento onde o paciente, ao longo de 8 meses, ele realiza uma sequência de tratamentos individualizados e que uma tecnologia, um procedimento complementa o outro, potencializando o resultado. Porque já sabemos, se você quer ter uma pele bonita e bem cuidada depois dos 40, tem que ter constância. Não adianta fazer um único procedimento no ano e achar que vai resolver tudo. Sim, sim. Nossa, então as mulheres ficavam frustradas, porque aí vai, faz um botox, vai, faz um preenchimento, e aí não volta mais. E aí fala, não adianta nada, tô aqui fazendo, né, faço botox, aí daqui a pouco o botox acabou, né, o famoso botox acabou, venceu. E aí a tua proposta é diferente, é trabalhar tecnologias, é isso? Tecnologias associadas a procedimentos, por exemplo, como bioestimuladores de colágeno, biorregeneradores celular e, às vezes, um toquezinho de preenchimento também, mas esse não é o foco, né? Mas o foco dessa técnica é fazer um planejamento para o ano todo, de maneira onde cada tratamento complemente o outro até a gente atingir o resultado que nós queremos. Depois disso, o paciente precisa fazer o 8W todo ano? Não, mas quando você já tem um envelhecimento, já tem uma flacidez, para você conseguir restaurar isso, você tem que ter constância nesse início. E depois que você chegou ao resultado que você quer, aí nos próximos anos você pode ir fazendo uma manutenção. Mas se você quer reverter sinais de envelhecimento já estabelecidos, o 8W vai te trazer essa sequência planejada, individualizada de procedimentos indicados para você. A gente tem até aqui, eu vou pedir para o pessoal depois colocar no vídeo as imagens de resultados de antes e depois da doutora Priscila, maravilhosos. Lindo. Doc, tecnologia com planejamento. Então, a gente tem o Secret, a gente tem o ultrassom microfonado. Como eles atuam nesse gerenciamento de envelhecimento da nossa pele?
O ultrassom microfocado, que a gente tem hoje, um dos mais modernos que nós temos, é o Ultraformer MPT. Ele trabalha através de ondas ultrassônicas emitidas lá nas camadas mais profundas da nossa pele. Então, hoje, ele é a única tecnologia que consegue trabalhar a flacidez muscular. Porque quando a gente envelhece, nós envelhecemos todas as camadas do tecido, né? Desde a camada muscular até a nossa camada de gordura da pele, que às vezes cede, até a nossa pele, sim, que é essa que a gente consegue ver. Então, o ultrassom microfocado, que é o Ultraformer, ele trabalha principalmente a flacidez muscular. Também consegue trabalhar pele, estimular colágeno, afinar um pouquinho o rosto quando a gente está com acúmulo de gordura em áreas onde não deveria ter. Só que ele não resolve tudo. Então, muitas vezes precisamos complementá-lo com, por exemplo, o Secret RF, que é uma tecnologia de radiofrequência fracionada. Isso quer dizer que a gente pega a radiofrequência e quebra ela em emissões pontuais dentro da nossa pele, através de um microagulhamento robótico. Então, ele tem mais precisão das áreas e da profundidade onde nós queremos emitir a radiofrequência. Só que ele não trabalha a camada muscular. Por isso que é sempre importante associar tecnologias. Um passa a bola para o outro. Exatamente. E dói? Depende, né? Quando a gente fala de dor, tem pessoas que têm um limiar mais baixo, que vão sentir mais, e tem pessoas que não sentem absolutamente nada. Por isso que todo procedimento que eu faço com anestesia, porque aí a gente consegue deixar mais confortável. O Secret pode ser anestesia tópica, resolve totalmente, e o Ultraformer 3, que era o modelo anterior, ele dói um pouquinho, mas o Ultraformer MPT, que é uma evolução do Ultraformer 3, ele praticamente não dói. Nossa, que interessante. Então, quer dizer que essas tecnologias associadas ao bioestimulador de colágeno, que esse sim é injetável, né? O bioestimulador? Na verdade, nós podemos fazer bioestímulo de colágeno tanto com o Ultraformer quanto com o Secret. Quando que eu escolho utilizar um bioestimulador injetável? Quando a paciente tem o rosto muito magrinho e ela tem que trazer um pouquinho de volume, de forma. Nesse momento, eu tenho que associar o bioestimulador injetável. Agora, se é uma paciente que já tem o rosto mais cheinho, eu até fujo do injetável, porque eu sei que ele vai volumizar um pouquinho, e eu faço o estímulo de colágeno só com as tecnologias. Porque essa coisa da volumização, né? A gente tem visto umas coisas muito estranhas, né, Pri? Esse excesso de preenchedores, né? De preenchimento, de ácido hialurônico, né? O que isso traz de prejuízo? Além de a gente achar a cara, aquele esteticamente rosto... estranho, né? Mas, assim, existe um prejuízo sistêmico, né? Existe. Porque é muita coisa, né? São litros e litros, né? Isso, e tem profissionais que fazem, às vezes, 20 ml em uma única face, em uma única sessão. Nossa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Qual que é o grande problema disso, né? O ácido hialurônico, uma principal característica dele é a atração de água. Então, onde tem ácido hialurônico, se você tiver uma inflamação, se você estiver mais inchada, aquela região onde tem o ácido hialurônico sempre vai inchar mais. Por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que tá tudo bem, de repente amanhece com o rosto super inchado. É por conta dessa atração da água que o ácido hialurônico tem. Outro fator também é que quanto mais você vai inflando a sua pele, a partir do momento que o organismo vai absorvendo e eliminando esse ácido hialurônico, a sua pele fica flácida, porque ela foi esticada e vai voltar para a posição original. Com a boca, com qualquer área do nosso rosto? Qualquer área onde você colocar um excesso. A quantidade ideal, segura, não acontece isso. Mas se você preencher em excesso, por exemplo, aquelas bocas gigantescas que a gente vê 5, 6 ml, se você tira aquele ácido hialurônico, ou se aquele ácido hialurônico vai sendo absorvido com o tempo, aquela boca vai ficar flácida, sim, porque a pele esticou e a pele ela não volta 100%. Então, a gente pode dizer que existe um efeito dominó, porque a gente está vendo uma moçada com 25 anos, 20 anos, com aquele excesso todo. Vocês tomem juízo, hein, gente? Vocês tomem juízo, Tem que tomar cuidado com os exageros. E ter sempre um acompanhamento de pessoas especializadas que priorizam primeiro a saúde do paciente.
E tem um ponto super importante que poucos profissionais falam, é que o ácido hialurônico, ele só hidrata a pele, ele só traz água, ele não trata, ele não estimula colágeno, ele não serve como uma prevenção, Um não é tratamento. o gerenciamento do envelhecimento, ele só traz forma. Se você quer gerenciar o envelhecimento, se você quer fazer o seu banco de colágeno, nunca será com ácido hialurônico, será com Ele bioestimulador faz de como se fosse uma colágeno. caminha para a pele não ficar com ruga, é isso? Com ruga, isso. E como Ah. ele traz bastante água, ele deixa uma pele mais hidratada. Mas a partir do momento que ele é absorvido pelo corpo, eliminado, você não teve produção de colágeno ali suficiente no local para dizer que ele faz parte de um gerenciamento do envelhecimento. Ô, Doc, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, né, a gente sabe que tem um movimento, né, do pessoal que está diminuindo um pouquinho Sim. esse exagero, mas ainda tem, né, Uhum. pessoas que meio que se viciaram, né, Exato. nesse exagero. E aí, quando chega lá uma paciente para você e fala, não, eu quero aquele bocão, eu quero aquela cara de tamanco, né, totalmente preenchida. Porque tem gente que só se enxerga bonita dessa maneira. Já tem uma distorção de imagem. E o que você fala, não vou fazer? Ou você fala, não, vamos lá, vamos fazer? Como é que você gerencia isso? Até esse emocional da paciente, né? Eu tento devagarzinho convencê-la de que esse não é o caminho certo. Uhum. Porque eu acho que essa é uma missão minha, já que eu trabalho com isso. Tentar mostrar o caminho mais saudável. Mas se eu vejo que a paciente está determinada, eu falo não. Tá. Até porque é o meu nome que está ali em Exatamente. jogo, né? Então eu falo não e aí a pessoa vai procurar outro profissional. Eu tenho uma pergunta sobre biorregeneração celular. É um termo lindo, Sim, porém complexo. sim. E, assim, eu não sei, por exemplo, que eu não sei se a Verônica sabe, eu acho que muita gente de casa também não sabe. Queria, Doc, que você explicasse para a gente em linhas gerais, para um leigo, assim, Sim. tipo a gente. Vamos lá, a gente tem que pensar que as nossas células, elas se regeneram, né, em cerca aí de 20 ou 28 dias. Só que no processo de envelhecimento, elas não se regeneram da forma adequada. Muitas vezes elas vão perdendo as funções dela ali, porque produzir colágeno é função de uma célula específica. Não adianta eu estimular colágeno se essa célula não tiver com total ação dela, não tiver uma célula com saúde. O biorregenerador celular são produtos ativos compostos de minerais, vitaminas, antioxidantes que a gente injeta dentro da pele, que vão tratar a célula, fazer com que a célula tenha saúde, com que a célula tenha todo o potencial dela de produzir colágeno, de fazer a minha pele ter mais brilho, mais viço, porque tudo é baseado no funcionamento da célula. Uma célula sem saúde não vai produzir colágeno, não vai trazer água e a minha pele não vai ficar bonita. É a beleza de dentro para fora, né? Exatamente. Só que muitas vezes quando a gente passa um produto, um creme, alguma coisa que a gente quer que tenha ação nas células, a nossa pele tem uma barreira. Então não é todo aquele produto que entra. Às vezes entra uma quantidade muito pequenininha, ainda mais se minha pele estiver obstruída. Quando a gente injeta, a gente tem a certeza de que estamos fazendo um tratamento a nível celular. Você recebe muitas mulheres que já fizeram procedimentos isolados e não gostaram do resultado, né? Então fez uma boca ou fez um botox. O que você diria para alguém que está frustrada com a própria aparência e não sabe por onde recomeçar? Bom, primeiro eu diria que eu entendo a dor dela, porque essa é a dor de muitas mulheres e muitas vezes a gente se deixa levar pelo que a mídia está entregando. No momento a moda é o preenchimento, no outro momento a moda é outra coisa. E a gente se deixa levar, até porque não é obrigação da pessoa entender os conceitos técnicos, né? Mas que hoje a tecnologia evoluiu muito, os procedimentos evoluíram muito, os profissionais abriram muito a mente de formas mais naturais e saudáveis de trazer beleza, de trazer uma pele mais bonita, com mais viço, que escolhendo um profissional correto, com toda certeza ela vai ter naturalidade e beleza. Você acredita que a estética faz parte de uma autoestima? Estou te perguntando por quê. É natural que o próprio ritmo de vida da gente, passou de 40, a gente trabalha demais, Verônica tem filhos, eu não tenho, mas eu tenho 5 núcleos diferentes que gerencio, enfim. O ritmo de vida muda, a nossa alimentação nem sempre é a ideal, a mais adequada.
o corpo muda, a gente engorda, ao mesmo tempo a gente quer deixar o rosto mais interessante, primeiro para a gente, depois para as pessoas com as quais a gente convive. E aí tem essa relação toda de você se olhar no espelho, sentir que a tua cabeça está com 25, a gente faz exercício pra caramba, então a gente está super ativa na vida, mas aí você olha e você fala assim, esse negócio que tá aqui, ó, tava aqui não, gente, semana passada eu não vi essa ruga. E isso tudo mexe muito com a gente, além de questão hormonal e tudo mais. Então, para essa mulher que está em casa, que de repente está se sentindo fora do peso, não reconhece o rosto dela quando ela olha no espelho. Ela se sente jovem por dentro, mas não se reconhece. Essa relação da estética com a autoestima, o que você vê pela sua experiência, pela sua paz, eu deduzo que você tem um conselho fantástico para dar para as pessoas. O que você pode dizer que ajude essas pessoas a seguirem pelo menos enxergarem um caminho, né? Primeiro que a gente tem que aprender, né, a enxergar a nossa beleza. Não se basear no que a gente vê como uma beleza padrão. Não tentar buscar o padrão. Ah, porque hoje a moda é uma boca grande, então eu preciso ter para ser bonita. Não. Todos nós temos a nossa beleza. E a gente tem que aprender a enxergar isso. E se você está numa fase que não está se sentindo bem, que um ponto ou outro está incomodando, temos maneiras hoje com muita tecnologia de trazer isso, mas isso tem que ser uma construção gradual. Ao mesmo tempo que você vai cuidando do seu interior, você vai cuidando do seu exterior junto, porque as duas coisas caminham juntas. Eu já vi muita gente que faz 1 milhão de procedimentos, eu olho, ela tá linda, mas ela não se enxerga linda. Por isso que as duas coisas têm que caminhar juntas. Você olhar para dentro, enxergar a sua beleza, o valor que você tem, a mulher incrível que você é, e junto você ir buscando acessórios, que eu brinco, né? Vou tratar agora essa ruguinha, vou colocar um pouquinho de lábio. E isso junto vai construindo essa nova versão que você busca, que vai te fazer feliz. Os procedimentos são a cereja do bolo, né, Pri? Isso. Mas é muito importante cuidar do interior, porque senão não tem procedimento no mundo que vai fazer você se sentir bonita. Você acha que tem um imediatismo da nossa parte, assim, como Com pacientes para você? Você acha que a gente já chega com esse imediatismo meio latente? Assim? Com certeza. Por isso que eu gosto muito de ir fazendo um planejamento gradual. Até porque quando a mulher ela começa a se cuidar, parece que ela começa a se amar mais, ela começa a cuidar até de outras áreas da vida dela. Então, eu comecei a me cuidar agora, eu sei que eu não posso comer açúcar demais, porque atrapalha na produção de colágeno, eu não vou fumar mais, eu vou tirar o cigarro, porque eu sei que atrapalha. E aí eu percebo que as coisas vão acontecendo em sinergia, tanto o cuidado interior quanto o cuidado exterior, e eu tento ao máximo segurar essa ansiedade de não querer resolver tudo de uma vez só. Até porque é impossível, a gente tem que ir devagarzinho. Ô, Pri, e agora me fala, você já foi essa pessoa que foi vítima, assim, da mídia ou das referências que a gente tem de beleza pré-estabelecidas? Já fui. Porque eu vejo que você é tão desprendida, né? Você tá fazendo transição aí, o capilar, né? Assumindo os seus grisalhos, sempre super natural, mas foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Conta pra gente. Isso eu digo que foi, assim, uma descoberta de mim mesma, de quem eu sou. Eu nunca me senti tão bonita, tão feliz, tão no meu auge, do que quando eu comecei mesmo a assumir quem eu sou. Porque eu já fiz muitas coisas, eu já tive aquele exagero de colocar ácido hialurônico demais, quando lá atrás isso começou. Eu já tive o exagero de colocar uma boca enorme, eu já tive o exagero de pintar demais as minhas sobrancelhas e ficar totalmente fora do que é o meu padrão, o normal para mim. E aí eu percebia que eu estava sempre em busca, eu não me reconhecia nunca, era uma busca infinita, e aquilo me cansava e me deixava sempre infeliz. Quando eu resolvi aceitar quem eu sou, resolvi aceitar que eu estou envelhecendo, mas isso é uma coisa boa, e não é porque eu estou aceitando o meu envelhecimento que eu não vou me cuidar. Eu também não gosto de ter linha, ruguinha, não quero ter uma pele flácida, mas a gente pode aceitar o envelhecimento e a gente pode administrar esse processo para envelhecer bem e feliz, porque tentar brigar com o envelhecimento é um futuro de frustração. E utópico, né? Bem utópico. Isso é impossível, né? Não vai acontecer. Então, a gente tem que aceitar e abraçá-lo com carinho,
mas sem se abandonar, né? A gente tem que se cuidar, tem que continuar se sentindo bonita, independente da idade. Que lindo. O Doc, agora perguntar uma coisa que essa semana estourou aí, o rejuvenescimento facial, né, da mãe das Kardashian lá, que tem 69 anos e que parece que tem a mesma idade das filhas. O que é isso? É cirurgia plástica? É todo um combo? É o método 8W? Quem me dera fosse o método 8W. Conta pra gente, o que é isso? E não só ela, né? A Demi Moore também. Sim. Uma série de atrizes Elas aí estão somem aparecendo... 4 meses, menina. Sim. Quando aparece, vem... Com 20 tudo, anos de E idade, assim, né? tudo com 70 e poucos, né? Na verdade, isso é resultado de cirurgia plástica. Ah, tá. Do mesmo jeito que os procedimentos estão evoluindo muito, a cirurgia também evoluiu. Os liftings hoje, eles fazem de uma maneira que você não vê corte, cicatriz, é tudo escondidinho na linha do cabelo. Mas é E faca. é faca, faca. é cirúrgico. E nada faz com que você pare de fazer os procedimentos depois. Mesmo fazendo um lifting cirúrgico, ela vai ter que continuar estimulando o colágeno e tratando a pele dela, porque ela continua envelhecendo. Sim. Mas hoje em dia, para ter um resultado como aquele, que ela com 69, com carinha de 30, não tem procedimento estético ainda que faça, só um lifting cirúrgico. Ô Pri, e você já recebeu no consultório algum caso extremo de resultado não bem sucedido, que você teve de reverter, que você teve de tirar o excesso de preenchedores, e você teve que arrumar o estrago? É muito comum eu receber de excesso de preenchedor no lábio, e principalmente nessa região aqui, que o ácido hialurônico, quando está em excesso, ele começa a formar uma bolsa, e os pacientes se queixam muito. Só que tem um grande problema em reverter ácido hialurônico, porque hoje em dia, o produto que a gente tem que reverte, ele é altamente alergênico, então não é todo mundo que pode usar. Apesar de todos falarem, se você não gostar, você tira, se não der certo, você tira. Não é bem assim, existe um risco em usar esse produto que reverte o ácido hialurônico. Por isso, o paciente tem que pensar muito bem antes. Eu faço essa reversão, mas não é algo que eu me sinto confortável, porque eu acabo expondo o meu paciente a risco para fazer essa reversão. Até porque não foi você que fez, né? Então, Exatamente. entender qual é a manobra que o colega usou para você propor uma Complexo. solução, sim, e garantir o resultado disso. Por isso que, então, antes de fazer, pensa direitinho, começa do começo. Isso, e vai devagar. Não precisa ter pressa. Faz as coisas devagar, gradativamente, curte o resultado de cada um dos procedimentos que você fez, sem desespero para querer mudar e se transformar numa pessoa que você não é. Sim. Pegando carona no que a V perguntou, o tempo médio de um procedimento, vou dizer padrão, mas assim, um dos procedimentos que você mais faça, para gente que tem essa ansiedade de querer sair do consultório. Tempo já de resultado, né? em termos de resultado. Tempo médio de Aham. resultado. Por exemplo, quando a gente faz uma técnica de bioestímulo de colágeno, aquele colágeno que se formou ali, ele só vai embora porque a gente envelhece. Então, tudo depende da velocidade de envelhecimento de cada um. Geralmente, técnicas de bioestímulo de colágeno duram aproximadamente 1 ano e meio, 2. Nossa! Porque a gente vai perdendo colágeno, tem que estimular de novo. Ácido hialurônico, uma média de 1 ano. Um botox, uma média de 4 a 6 meses. Olha, a gente tem aqui o nosso quadro, que é um quadro fixo, que a gente chama de Shot do Doc. Legal. E a gente faz 3 perguntas rapidinhas para você. E eu acho que uma delas você já respondeu, mas farei assim mesmo, não é? Rejuvenescer naturalmente é? Impossível. Ainda não inventaram uma fórmula mágica Uma que pílula volte mágica. o tempo, mas nós conseguimos envelhecer com muita qualidade, com uma pele firme, bonita, com muito colágeno, se sentindo linda em qualquer idade. Eu posso fazer uma pergunta? Para a turma de casa, passou dos 45, tá te ouvindo aqui. Ela falou assim, nossa, a Doc falou tudo isso, não dá mais tempo para mim, porque eu já fiz 50, já fiz 55, não tem essa, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, desde que tenham planejamento, hein? Não saiam fazendo procedimentos isolados por aí, não. Então tá, gente, dá tempo. Bom, seguindo aqui com o shot, um mito da estética facial que você gostaria de ver sumir. Que a estética facial faz você perder a sua naturalidade. Isso é um mito, isso não acontece, desde que feita da forma correta.
Uma dica prática e barata de autocuidado facial para Essa é quem boa. está ouvindo a gente agora. Prática e barata. Beba muita água, se alimente bem, não fume, diminua o açúcar, tudo isso reflete na pele. E álcool, com certeza, e opte por cosméticos naturais, porque hoje em dia é um assunto que vocês vão vir falar muito sobre isso Você vai voltar ainda. aqui para falar com a gente disso, que eu sei que você tem novidade chegando. É isso Muito nos mesmo. interessa. Esse é o segredo. Doc, que aula preciosa. Muito obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento de uma maneira tão clara, tão gostosa de ouvir e com tanta Obrigada, ciência. Obrigada mesmo. E para você que ficou com a gente até aqui, recadinhos finais. Você não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like. Se esse episódio fez lembrar de alguém, compartilha, porque foi mais do que uma aula, na verdade. Foram conselhos que todas nós precisamos, né? Com certeza. E a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, Doc no Pod, conteúdos diários para vocês, caixinha de perguntas, né? É isso. Inclusive, conta pra gente, né? Qual especialista você quer ver aqui na nossa bancada? Coloca nos comentários ou responde a caixinha que a gente vai deixar toda semana nos nossos stories no Instagram, tá bom? A gente adora sugestão, né, Cris? A gente ama sugestão, É gente. isso. Até semana que vem. Beijo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.